não enxergo ninguém hoje pagando o que o Palmeiras topa pagar pelo Danilo nesse momento. O Palmeiras deixou muito claro nos bastidores, não só para o Botafogo, mas também para o Danilo e para os seus representantes, que assim que terminar a Copa do Mundo e se o valor estiver dentro daquilo que o Palmeiras pode pagar, o Palmeiras vai pagar. Salve, torcedor palmeirense, bem-vindos ao Verdão News Brasil. Bom, temos aqui algumas novidades sobre o Danilo, né? O jogador fez a sua estreia na Copa do Mundo nesse sábado, no empate em 1-1 contra o Marrocos, e o Palmeiras fez um post parabenizando o jogador nas redes sociais e atiçou bastante a torcida, né? Que já tá querendo a volta do jogador, e esse post aumentou um pouco essa vontade dos torcedores de ter o Danilo de volta no clube, né? Lembrando que o Danilo é jogador do Botafogo, pertence ao Botafogo. O Botafogo está numa crise, né? Vai precisar vender alguns jogadores, e o Danilo é a sua principal venda, na minha opinião, né? Não na minha opinião, mas acho que todo mundo sabe que é a principal venda do Botafogo, é o principal ativo no mercado, já que é um jogador que vai valorizar. Já valorizou só por estar na Copa do Mundo, mas tudo também vai depender de como ele desempenhar na Copa do Mundo, se ele vai bem, se ele vai mal. Então vamos acompanhar aqui o programa Fala Fonte, né, que trouxe aqui algumas informações sobre o Danilo. Mas antes quero pedir para você deixar aquele like, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda bastante. Também comenta aqui o que você acha que o Danilo volta, acha que ele não volta. Hypa esse vídeo, que isso fortalece bastante também o canal. Tamo junto e bora pro vídeo. Porque desde ontem, ou a partir da estreia do Brasil na Copa do Mundo e da entrada do Danilo no jogo, o Palmeiras postou, assim, fez diversas postagens em suas redes sociais, parabenizando, valorizando, elogiando o Danilo, um jogador criado nas categorias de base do Palmeiras. E aí, claro que quando as postagens começam, não é, Lili? O torcedor já ficou maluco. Eufórico. Anuncia logo. É. Sinais, é um indício de alguma coisa. Então vamos lá. Terá sinais. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro, o Palmeiras quer contratar o Danilo? Quer, e quer muito. E essa nem é uma novidade que eu estou trazendo aqui para vocês. O Bruno Andrade já tem falado sobre isso há algumas semanas. O André Hernan, então, nem aguenta mais ouvir essa pergunta, porque a gente fala todos os dias desse interesse do Palmeiras em ter o Danilo. Mas esse martelo não foi batido e nem vai ser batido nessa semana, nem nos próximos dias, porque isso depende muito, como a gente tem falado aqui já faz tempo, das atuações na Copa do Mundo. Amanhã o Danilo arrebenta na Copa, não é, Bruno Andrade? E chega uma proposta aí de um tubarão europeu de 40, 45 milhões de euros, o Palmeiras não vai conseguir competir. Então, o Palmeiras precisa esperar ver, né? O palmeirense precisa esperar ver o que vai acontecer nessas próximas semanas e pro Danilo aí definir se tem proposta aí da Europa ou não. Por que o Palmeiras tem postado, então? Primeiro, porque o Palmeiras precisa manter as redes sociais dele ativas. Ativas, sim. Não é, Lili? Inclusive, fez até parcerias com outros veículos naquela questão de collab para a rede social estar sempre ativa. E o Palmeiras tem feito isso com todos os seus jogadores. Fez com os paraguaios, já fez hoje com o Flaco, vai fazer com os uruguaios. Para você, primeiro, homenagear os seus jogadores, valorizar os seus jogadores que estão aqui na Copa do Mundo. E no caso do Danilo, é uma forma de o Palmeiras valorizar a sua categoria de base. Era para fazer o Endrick, então, mas não fez entrou, com o Danilo, né? ainda não fez com o Endrick, porque o Endrick não entrou. Mas possivelmente, certamente, assim que o Endrick entrar em campo, vão ter postagens também valorizando, não o jogador em si, mas a sua cria, né? Valorizando a categoria de base do clube. É um pacote todo, porque você valoriza o jogador, valoriza o clube também, movimenta as redes e faz isso, mexe com o torcedor que está esperando a chegada do Danilo. Como você disse, até esse ciclo de Copa não vai se resolver durante, né? Mas depois sim. Então, uma forma de dizer também, ó, nós estamos aqui, né? Estamos cuidando do que é nosso. O bom filho para casa volta, né? Mas é isso, o Palmeiras quer. Essas postagens são já início de um anúncio? Por enquanto, não. Eu não sei se o Bruno Andrade tem mais informações sobre isso ou se, de certa forma, isso pode causar ciúme no clube onde atualmente o Danilo defende, né, Bruno? E causou. A informação é mais do que segura. A postagem, essas postagens, mas especialmente a primeira da estreia do Danilo na Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Eu não vou dizer que incomodou o Botafogo, até porque o Botafogo tem contrato com o jogador, só vende se bem entender. Mas muita gente no Botafogo achou no mínimo estranho. Achou estranha a atitude, sabe que tem coisas por trás, o famoso oi sumido, oi sumida. O Botafogo evidentemente que trabalha para negociá-lo, já falamos isso diversas vezes aqui, não é perseguição, é só olhar para a crise financeira instalada no Botafogo e não é de hoje. O Botafogo trabalha, sim senhor, sim senhora, com a venda do Danilo no meio do ano.
O que falta descobrir, e é muita coisa, evidentemente, é para onde vai e por quanto vai. Mas que o Botafogo trabalha com essa venda, trabalha porque o Palmeiras deixou muito claro nos bastidores, não só para o Botafogo, mas também para o Danilo e para os seus representantes, que assim que terminar a Copa do Mundo e se o valor estiver dentro daquilo que o Palmeiras pode pagar, o Palmeiras vai pagar. Então, claro que 40 milhões de euros é um preço muito acima para o Palmeiras de um Danilo valorizado. E aí, evidentemente, tem ali o futebol europeu, o futebol inglês, que é o sonho do Danilo. A gente nunca escondeu isso aqui, que a prioridade dele passa pelo futebol inglês, pelo futebol europeu. Não tendo essa porta aberta ou essas portas abertas, ele ainda assim quer sair, ver com bons olhos a saída e sabe que o Palmeiras é o maior interessado. E mais cedo, conversando com uma pessoa próxima ao Danilo, a informação foi o seguinte: hoje, considerando o que o Danilo é hoje, não estou considerando aqui aquilo que ele pode entregar e a valorização que ele pode ganhar nos próximos jogos. Mas o Danilo de hoje, o Palmeiras já deixou muito claro quanto paga e quanto topa para ter o jogador. E a informação é, no caso essa fonte diz o seguinte: eu não enxergo ninguém hoje pagando o que o Palmeiras topa pagar pelo Danilo nesse momento. Volto a dizer, o Danilo pode se valorizar, pode valer os 40, 45, 50 e depois chega um tubarão do futebol inglês e paga isso depois da Copa do Mundo. Mas com aquilo que temos do Danilo de hoje, de factual, de realidade, o Palmeiras já informou aquilo que topa pagar. E aquilo que topa pagar já está na mão do Botafogo. O Botafogo sabe e a informação é: ninguém hoje parece disposto a pagar aquilo que o Palmeiras topa pagar pelo jogador. Até por isso o Flamengo saiu de cena. Outros clubes da Europa saíram de cena. Enfim, falou-se bastante do Fulham, falou-se do Zenit, e o Danilo não quis essas opções por enquanto, porque viu que, por enquanto, o melhor cenário, seja ele técnico, tático e financeiro, é o Palmeiras. O Palmeiras continua muito forte em cima do Danilo. Agora, esse namoro aí só fica atiçando um pouco os torcedores, né? E aí o torcedor fica nessa expectativa aí. Enfim... Porque, Suman, além de tudo, e aí dá pra entender o ciúme, né, Lili? Porque a postagem tá com o Danilo meio camisa do Palmeiras, meio camisa da seleção. Sim. Então faz sentido ter um ciúminho ali, né? Ah, tá. Agora, se o Endrick vai jogar, é provável que o Palmeiras, como a gente acabou de falar, ele tá fazendo com todos os jogadores e vai fazer com os jogadores que são. Vai fazer com ele também. Exatamente. Será que o Real Madrid vai ficar com ciúme? Real Madrid emprestou o jogador. Pode ser que Real Madrid. Mas o Vicari, Pode ser que o Real Madrid Lili, volte. o Botafogo ele sente ciúme, mas ele não se incomoda porque a informação que nós temos é que o Botafogo trabalha com a venda do Danilo. Eles só acham que isso é para causar um alvoroço mas assim, incomodar não, porque no fundo, Botafogo tá e falido. aqui as pessoas vão entender o que eu vou falar, hoje o Botafogo precisa do Palmeiras. O Botafogo também depende do Palmeiras. Sim. Basta ver o Barbosa. E pode acontecer o mesmo com o Danilo. Pode chegar aqui depois da Copa do Mundo, valorizado ou não, mantido a média ou não, o Palmeiras ser o único a entregar o valor que o Botafogo quer. Vai fazer o quê? Vai falar que não, necessitando de dinheiro? Então o Botafogo também não pode ficar muito incomodado. Fica ali com ciúmes, mas é um ciúmes que vai até a segunda página, porque o incômodo não pode existir. Porque o poder pode, só não pode ser externado muitas vezes. Sim. Porque o Palmeiras sabe que o Botafogo precisa dele. Então é isso, né? O Palmeiras é o favorito a trazer o Danilo. É o time que está mais próximo, eu diria, de trazer o jogador, né? Ele tem interesse, claro, de outros clubes. O jogador também tem interesse em jogar na Premier League, né? Acho que muitos jogadores querem jogar na Premier League. Mas se não chegar a proposta, o Palmeiras é o favorito a trazer o jogador. Né? Também vai depender se o Botafogo vai querer vender ou não. Como eu disse, o Botafogo vai precisar vender. Mas, enfim, é um jogador muito fundamental para o Botafogo, né? Tanto que foi convocado para a Copa do Mundo. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Né? Tamo junto, deixa aquele like, se inscreve no canal que isso ajuda muito, comenta também. Tamo junto e até o próximo vídeo.